Salve, pequenos criadores! Hoje uma edição especial que vai ser uma conversa adaptada dos directs do Instagram para o programa Clã do Bu com o veterinário Edgar do canal ANP Dog, que é o seguinte: o último vídeo que eu fiz foi da Golden Power Training. Teve um trecho que uma pessoa desvirtuou a minha linha de pensamento, que é tipo assim, ó, eu falei do glúten de milho 60, certo? Que é uma proteína boa. Em teoria é uma proteína boa. Só que teve uma parte do vídeo que depois eu fui rever o vídeo para ver onde é que tava o erro, para ver se realmente eu tava errado. De glúten de milho 60, que isso aí tá na tabela de proteínas boas também. Na edição foi cortado que eu falei que é uma proteína boa, só que não é absorvida pelo cão de uma forma boa. Também já falei em diversos vídeos que quem come milho é galinha. São muitos vídeos que eu falei isso, não vou sair procurando. Então eu vou dar play aqui, porque foi uma conversa do Instagram, do direct do Instagram, e a gente vai encarar como se fosse um programa Clã do Bu e que ele fosse convidado, beleza? Então, olha só, com relação ao milho, ele é ruim de toda forma, né? Mesmo se for a proteína do milho, o glúten de milho 60. Por quê? Porque é proteína? Vai enriquecer em proteína a dieta, mas é uma proteína que é inadequada. É como se fosse assim, qual o melhor combustível que existe? O óleo diesel ou a gasolina? A resposta é depende. Né? Depende se você tem um carro, se você tem um caminhão. Se você colocar óleo diesel no carro, acredito que vai dar problema. Se colocar gasolina no caminhão, eu acredito que vai dar problema também. Então, o milho 60, ele é uma proteína de origem vegetal e é inadequada para o cão por ele ser carnívoro. Então, assim, se você pega qualquer pacote de ração, tem que estar escrito nele, em algum lugar, proibido o uso na alimentação de ruminantes. Né? É proibido mesmo, né? É lei, tem força de lei isso daí. E não sei se chega a isso, né? Mas teoricamente pode dar até cadeia. Né? É proibido mesmo. E por quê? Porque se a vaca, ovelha, a cabra come um alimento de origem animal, uma ração de gato, de cachorro ou qualquer outro, né? Ração que tenha alimento de origem animal, ela pode desenvolver, o animal pode desenvolver o problema da vaca louca, que foi o que aconteceu, talvez você se lembre, na década de 90, lá na Inglaterra. Né? Começou a aparecer isso de vaca louca e tal, e foram averiguar e viram que esses ruminantes que estavam comendo proteína de origem animal desenvolveram o problema. Então, assim, ó, se eu dou uma proteína inadequada para a espécie, pode dar problema pro ruminante. Por que não vai dar pro cachorro, que é carnívoro? Né? O ruminante herbívoro tem que receber proteína de milho, por exemplo, né? Proteína de soja, vai ser bom para ele. Agora, pro cão, não. Porque assim, por que a proteína pode ser pouco disponível, né? Biodisponível pro cachorro? Porque ele não vai conseguir absorver, por ela ter uma origem inadequada, e aí essa proteína vai ficar sobrando lá no intestino do cachorro, não absorvida. O organismo vai retirar ele vai processar essa proteína de alguma forma, mas ele vai ter que destruir o aminoácido. Ele vai transformar esse aminoácido provavelmente em açúcar, porque é possível, em carboidrato, né? E aí absorve carboidrato. Só que a parte de nitrogênio que ele retirou do aminoácido para transformar em carboidrato vai ficar sobrando lá. E vai sobrar na forma de amônia, que é muito tóxica, né, no organismo. Aí o que o cachorro faz? E todo organismo faz com relação a essas proteínas que são inadequadas. Ele vai absorver a amônia, vai mandar direto para o fígado, e o fígado vai transformar essa amônia em ureia. E aí essa ureia vai ser excretada pela urina. Só que aí o cachorro, ele tá a vida inteira eliminando ureia a mais do que ele deveria, concorda? Porque se ele estivesse recebendo uma proteína de origem animal, ele não estava produzindo tanta ureia quanto ele produz por receber proteína de origem vegetal. E aí esse rim está sendo forçado a vida inteira. E aí depois a gente tem cachorro com doença renal quando fica mais velho, ou gato também, a mesma coisa, e não sabe por quê. A alimentação inadequada a vida inteira, né? Fora que, como tudo é transgênico praticamente hoje, desses grãos, o cachorro vai desenvolver câncer, vai desenvolver problemas de pele, né? Por conta disso. Um outro ponto é com relação às alergias. Milho, trigo e soja são muito alergênicos para os cães. Eu não sei por que existe ração hipoalergênica que tem esses ingredientes.
Por isso tem cachorro que come ração hipoalergênica e não melhora. Ou então, sei lá, ração hipoalergênica que tem a levedura de cerveja. Pode acontecer, né? E a levedura de cerveja é muito alergênica para os cães, né? Eu não recomendo levedura de cerveja nem para um cachorro saudável, por conta desse risco, né, de causar alergia no animal. E aí você vai ver a ração hipoalergênica tem levedura de cerveja. Não faz sentido. Tá, esse é um ponto. Por que colocam grãos nas rações? Por conta de um processo de fabricação da ração que é chamado de extrusão. Para fazer extrusão precisa ter carboidrato em grande quantidade ali na formulação. Só que isso é ruim porque ocorre uma reação chamada de reação de Maillard. O que é isso? Quando eu tenho nos ingredientes de algum alimento carboidrato e proteína, e eu vou passar esses ingredientes por aquecimento alto, né, altas temperaturas, parte da proteína vai reagir com os carboidratos, e aí vão formar pigmentos marrons, que são as melanoidinas, o nome. E aí são várias moléculas, mas são pigmentos marrons. Então, olha só, é algo também que não faz sentido. Será que é interessante? Eu quero dar um alimento para o cachorro que tenha um nível proteico adequado, mas aí o processo de fabricação vai destruir proteína para transformar em pigmento, né? E é por isso que as rações são marrons. Não é porque colocam algum pigmento lá para elas ficarem marrons, é por conta da reação de Maillard. Então eu estou destruindo proteína para formar pigmento, né? Esse é um ponto. E aí um outro ponto é que por conta dessa destruição de parte da proteína que está ali na ração, eles precisam acrescentar aminoácidos depois. Então você vê lá nos componentes, mais para o final, vai ter assim, arginina, L-lisina, metionina, não sei o que lá e tal. Por quê? Porque já que eles destruíram proteína, eles precisam adicionar aminoácidos. Só que aí são aminoácidos sintéticos. Os aminoácidos sintéticos não são tão biodisponíveis quanto os naturais. Ou seja, o cachorro vai ter dificuldade de absorver esses aminoácidos sintéticos, né? Então é complicado. E aí a legislação brasileira permite, se não me engano, a instrução normativa número 3 ou número 9 de julho de 2003 do Ministério da Agricultura, permite que tenha mais de 50% da ração ser de carboidrato, o que é um absurdo novamente. Porque o cão, como é carnívoro, ele consegue transformar dentro do organismo dele aminoácido em açúcar, com muita facilidade, né? Mas o aminoácido, que eu digo não lá na digestão, depois. Ele vai armazenar os aminoácidos em forma de proteína e depois, lá no fígado tal, tem um processo que ele transforma o aminoácido em carboidrato, né? Ele é muito hábil em fazer isso. E aí, as rações permitem que tenha essa quantidade absurda de carboidrato, né? É até estranho pensar em um cachorro, um animal carnívoro, ter diabetes. Vai ter diabetes por quê? Porque está consumindo muito açúcar, né? Poxa, diabetes era para ser doença de herbívoro e de onívoro, de carnívoro. É muito absurdo, mas está acontecendo por quê? Por conta disso. Daí uma outra justificativa que eles usam é que assim, não, mas os cães foram domesticados, né, já estão 15 mil anos com a gente e tal, então eles se adaptaram à nossa dieta. Meu, não faz sentido isso. O tempo de 15 mil anos, evolutivamente falando, é nada, né? Os cães estão evoluindo há milhões de anos, né, como carnívoros, desde o Miaces, o primeiro mamífero carnívoro, que surgiu aí há 65 milhões de anos, e a família dos canídeos foi a primeira que surgiu, dentre os mamíferos carnívoros, né, a família mais antiga, inclusive, né? Então a família dos cães surgiu antes da família dos leões, por exemplo. Entendeu? A grosso modo é meio isso. Eles evoluíram para comer carne. Tem até um livro, eu não lembro o nome do autor agora, mas ele é até gratuito. O nome do livro é Canis Lupus Familiares, uma abordagem evolutiva e veterinária. É um livro produzido por um professor de medicina veterinária da USP, da Faculdade de Medicina Veterinária, e lá ele coloca um monte de coisa interessante, né, com relação à domesticação dos cães. E a frase para mim que resume o livro é: os cães não foram domesticados por agricultores, eles foram domesticados por caçadores. Ou seja, o cão ele vai comer carne, né? Ou será que iam domesticar o cachorro para ajudar na plantação, entendeu? Não faz sentido. E ajudar na caça. E aí um outro ponto são os cães ferais. O que é um cachorro feral? É um cachorro que foi abandonado e ele, sei lá, foi abandonado numa mata, sei lá, Mata Atlântica, no Cerrado e tal.
e ele retoma os hábitos selvagens, retoma mesmo, né? É inclusive muito perigoso. Você vê um cachorro feral e achar que ele é manso, né? Tipo, um pastor alemão solto aqui. Será que ele é manso? Meu, virou lobo novamente. Não é doméstico mais. Então, assim, imagina uma matilha que tem um pastor alemão, um Rottweiler, um Doberman e tal, um Pitbull. É possível, né? Entre os cães ferais, porque eles retomam também o comportamento de matilha. E como eles são tão fortes, né? A natureza não está preparada para aguentar essa pancada, digamos assim, né? Eles se tornam caçadores vorazes e saem destruindo essas espécies herbívoras, né? Tipo, gerando extinção mesmo. E é um problema que acontece no Brasil. E aí tá uma outra prova que o cachorro é carnívoro, né? Se eu soltar o cachorro, ele vai começar a comer, sei lá, milho, ele vai... Não, o cachorro feral está invadindo plantação de milho e de soja, está comendo isso. Não, ele vai voltar à natureza dele, né? Ele vai voltar não, né? Ele vai apenas retomar a natureza dele, que ele não exerceu aí por muito tempo, porque foi impossibilitado, né? Isso daí é um outro ponto. Sim, essa questão de outras proteínas, né, farinha de ossos, farinha de sangue, tal, também são horríveis, né? É tipo o resto. Se você vai ver a fabricação desses insumos, é o resto que sobra, que não vai ser aproveitado, que a opção era jogar fora. Aí não vamos jogar fora que a gente não vai perder nada. Aí vai virar esses insumos aí. Com relação aos aditivos que você tinha falado antes, ah, bom, é proibido o uso de hormônio na alimentação animal, né? De animais que vão ser consumidos. Então, se você compra carne de uma empresa tipo grande, né? Tipo Perdigão, Sadia, Seara, tal, dificilmente eles vão usar hormônio, né? Não vou falar que não exista assim absolutamente, né? Porque sempre pode existir, mas se você compra de marcas boas não vai ter, porque eles seguem à risca a legislação, para não dar problema, até mesmo porque eles exportam para a Europa e os europeus são muito exigentes. Mas assim, é permitido o uso de alguns aditivos, né? Eles usam geralmente antibióticos. Eles sabem que se você dá antibióticos em doses subclínicas, né, doses baixas de antibiótico na alimentação lá dos animais, eles ganham peso mais rápido do que eles ganhariam se estivessem sem esses antibióticos. Então a legislação permite, eles ficam recebendo antibióticos e pode ser que sobre desses antibióticos na carne, no leite, no ovo. E aí é deletério a gente consumir esses antibióticos, principalmente porque a gente pode desenvolver alguma bactéria poderosa, digamos assim, né, que consegue resistir a vários antibióticos e já tem problemas com relação a isso. Tem cepas de Escherichia coli que são fatais, né, porque ela é resistente a um monte de antibiótico, a coquetel de antibiótico. Então o uso desses antibióticos realmente é um problema, mas isso de ter hormônio na alimentação dos animais é mais mito, tá? Geralmente não fazem isso não. Então, a alimentação natural para cães foi o termo que ficou famoso no Brasil, né, para a gente considerar essa modalidade de alimentação. Lá fora, pelo menos nos países de língua inglesa, não é a forma utilizada, né? Eles utilizam raw foods for dogs, que seriam tipo alimentação crua para cães, ou as dietas BARF, que é uma sigla, né? Que a tradução seria assim, dieta biologicamente apropriada para cães, porque considera esse lado evolutivo, né? Não tem esse lance de natural no nome, né? Mas tem a ideia de natural, de respeitar a biologia do cachorro e tal. Diante disso tudo, né, que realmente tem esses aditivos, tem essas coisas que são complicadas, mas a gente pode ter assim uma alimentação péssima ou uma alimentação menos pior, porque apesar dessas toxinas, de aditivos, o nosso corpo consegue lidar com isso em algum grau, e o corpo dos cães também. Então, por exemplo, uma pessoa que bebe álcool eventualmente, provavelmente ela não vai desenvolver um problema grave por conta disso. Por quê? Porque o corpo consegue pegar aquela molécula de álcool, metabolizar em outra coisa e excretar, né? Manda para fora. Então, assim, o organismo tem uma capacidade até certo ponto de lidar com essas substâncias que são ruins. Agora, se 100% da alimentação é inadequada, né? Se eu pego um cachorro, eu vou dar milho para ele, um monte de milho, que é uma quantidade grande, não é pequena. Vou dar um monte de soja, vou dar farinha de subprodutos de frango, farinha de carne e osso, farinha de não sei o que lá. Meu, você está sobrecarregando a capacidade do cachorro compensar isso,
né? Se você dá uma alimentação natural, embora, ok, tenham aditivos e tal, mas, poxa, tá muito mais próxima do ideal, né? Que deveria ser. E aí o cachorro, ele consegue lidar melhor com essa situação. Porque quando falam também em alimentação natural, às vezes a pessoa acha que é só a dieta. E não é. Tem que se considerar outras coisas. O cachorro, por exemplo, tem que receber probiótico todo dia. Faz parte da saúde dele, né? Que seja um cachorro saudável. As pessoas só pensam em dar probiótico pro cachorro quando ele está com diarreia, né? Não, todo cachorro tem que receber probiótico na alimentação. Então, sim, são esses pontos que vão fazer diferença também no cachorro que recebe alimentação natural. Tem gente que acha que a alimentação natural para cães, eu já vi muito isso, é pegar 1 quilo de músculo, 1 quilo de fígado, moer tudo, bater no liquidificador com um pouco de água e virar a pasta de proteína para cães. Bom, é uma pasta de proteína? É, com certeza tem um teor muito alto de proteína, mas também tem um teor muito alto de fósforo e vai fazer mal pro cachorro. E tem gente dando isso para cachorro comer com muita frequência. Ou então, Johnny, o que você acha da gente gravar uma live, pô? Planejar um dia, gravar uma live, acho que é interessante.